Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 12 de outubro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será a história de fundo, o prólogo. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João, no capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós já vimos até aqui, dentro do nosso estudo do Evangelho de João, alguns detalhes considerados extremamente importantes para a narrativa desse mesmo Evangelho. Como já vimos, João não faz parte dos evangelhos chamados sinóticos, ou aqueles que escreveram sob a mesma perspectiva. Estamos aqui falando que Mateus, Marcos e Lucas escreveram, tendo como base a mesma linha de narrativa. Eles começam com o nascimento de Jesus, os primeiros anos, o seu batismo, o início do ministério público, ensinamentos e curas, milagres, a sua prisão, morte e ressurreição. João, ele vai abordar a temática da história de Cristo sob uma outra perspectiva. João, ele está tentando comprovar um ponto. Ele está tentando mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e sendo Filho de Deus, ele é Deus. E que se as pessoas crerem nele como Filho de Deus, como Deus, eles terão a vida eterna. Por isso, ele vai selecionar, como já vimos, apenas 7 milagres, que ele não vai chamar de milagres, ele vai chamar de sinais. O sinal é uma realidade menor que aponta para uma realidade maior. Então, nessa perspectiva, os milagres feitos por Jesus em João, esses 7 milagres, eles apontam para uma realidade maior. Qual é a realidade maior? Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Entretanto, tudo isso vai ser mencionado lá no finalzinho, no encerramento, no fechamento do livro. Nós já vimos isso na semana passada. João vai dizer, Jesus fez muitos outros milagres. Se todos eles fossem mencionados, nem todos os livros do mundo poderiam conter essa mesma história. Entretanto, esses que foram aqui mencionados, foram mencionados para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus, e crendo que vocês tenham a vida eterna. Agora, quando você volta para o primeiro capítulo de João, você vai descobrir outra coisa. João, ele vai começar sob uma outra perspectiva. Ele não vai começar com a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas fazem. Mateus estava tentando também comprovar um ponto. Mateus vai escrever para um público judeu. Ele está tentando mostrar que Jesus é o descendente direto de Abraão. Então ele vai passar por grandes nomes, como Davi, para provar o ponto de que Jesus é o filho de Davi, e vai chegar até Abraão, o pai da nação de Israel. Lucas, por sua vez, que está escrevendo para um público de gentios, ele vai retornar com a genealogia de Jesus até Adão, porque como Lucas é descendente, Lucas é discípulo direto de Paulo, ele está tentando comprovar o mesmo ponto que Paulo comprova em suas cartas. Jesus é o segundo Adão. Aonde o primeiro Adão pecou, o segundo Adão veio para poder vencer e, através da sua vitória, alcançar vida eterna àqueles que creem no Senhor. João, ele não vai nem retornar até Davi, ou até Abraão, ou mesmo até Adão. Ele vai retornar ao princípio de todas as coisas. Por isso ele vai começar dizendo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele vai, na sequência, mencionar, mas a palavra se fez carne e habitamos entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito se fez. Ele vai retornar até o princípio absoluto de todas as coisas. Ele vai voltar ao princípio absoluto do universo. Ele vai retornar na história até a origem de todas as coisas. Ele vai mencionar que Cristo Jesus não é apenas o descendente de Abraão, o descendente de Adão, ou simplesmente o descendente de Davi. Não, ele é Deus. Ele existia antes que qualquer outra coisa no universo existisse. Nessa semana nós vamos ter aqui alguns vislumbres de como
essa verdade importante, ela tem que, de alguma forma, impactar a nossa vida. Como o fato de sabermos essa origem extraordinária do Senhor Jesus, aquele que é o Criador de mundos, aquele que é um com o Pai, desde que tudo teve origem, como é que esse fato pode, de alguma forma, impactar a minha e a tua vida? Nessa semana, teremos a oportunidade de estudar esse prólogo, essa introdução do Evangelho. Pode, num primeiro momento, parecer que esse fato não diz respeito ao Evangelho, mas tem tudo a ver com o Evangelho. E nós veremos como João escolheu palavras-chave para poder colocar aqui nesse contexto do Evangelho. Ele trabalhou e pensou e foi dirigido com certeza absoluta pelo Espírito Santo para demonstrar uma realidade muito superior à realidade que foi apresentada pelos demais apóstolos quando escreveram as suas versões dos evangelhos. Você deve poder perceber que nessa semana a gente vai estudar sobre temas realmente grandiosos. Você não pode perder. Eu quero encerrar aqui o estudo de hoje orando junto com você. Muitas pessoas têm enviado os seus pedidos para cá, para a nossa comunidade de oração, e eu quero incentivá-lo a fazer isso. E ao mesmo tempo orar por aqueles que têm enviado seus pedidos, para que vejamos coisas extraordinárias acontecerem também quando oramos uns pelos outros. Escolha um dos pedidos que foram colocados aí no nosso chat. Gaste alguns minutos em oração. Isso vai fortificá-lo espiritualmente e ao mesmo tempo interceder uns pelos outros vai trazer muito mais poder para cada um de nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, por sabermos que Cristo Jesus é muito mais do que o descendente de Davi, o descendente de Abraão, o descendente de Adão. Ele é Deus. E no princípio de todas as coisas ele já existia. O Criador de mundos, mas ao mesmo tempo um Deus pessoal, presente, que se preocupa conosco. Ajuda-nos nessa semana a entendermos como isso pode impactar a nossa vida. Colocamos diante do Senhor cada pedido que tem vindo à nossa comunidade de oração e ao mesmo tempo esse pedido que está no coração desse teu filho, dessa tua filha. Responde de acordo com a tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?